Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a este culto, com grande alegria. Convido você a ficar conosco até o final, a participar deste culto. Embora a gente não esteja se encontrando presencialmente, mas nós podemos estar ligados virtualmente com a palavra do Senhor. Te convido desde já a deixar o teu like no vídeo, a te inscrever no canal e também ativar as notificações, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, tu será alertado pelo YouTube. E se você está assistindo pelo YouTube, você estará sendo alertado pelo YouTube que tem vídeo novo e também estará nos ajudando com a divulgação da palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Convido você a ficar conosco até o final, assistir todo o processo, todo este culto, e que tu estejas com uma expectativa de que Deus está falando contigo, a expectativa de que Deus tem o melhor para ti, para a tua vida. Amém, queridos? Te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amados, a gente vive estamos vivendo um período, um tempo de incertezas, de pandemia, de tristezas, de angústia. Mas o que a palavra nos diz? Que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e conhecem ele. E o pastor, por sua vez, conhece as suas ovelhas. Nosso pastor é Jesus. E quando nós estamos ligados, firmados, em contato com ele, firmes numa caminhada com Jesus, nós não seremos enganados. Vivemos em um período de muitas mentiras que são jogadas para nós, muitas buscas pela palavra, muitas buscas na internet e muitas mentiras, muita fake news é jogada em cima de nós. E como nós podemos nos precaver para não sermos enganados? Estando alinhados com a palavra, buscando em Deus. Um grande exemplo que nós temos de pessoas um grande exemplo bíblico que nós temos, de que quando as pessoas se desviaram o ouvido de Deus, está lá em Gênesis, quando nós lemos que Adão e Eva, eles estavam com Deus no paraíso, e eles ouviam a voz de Deus, eles tinham um diálogo, Deus conversava com eles, eles conheciam a voz de Deus, eles falavam com Deus, Deus falava com eles, mas num certo dia, teve uma fake news. Satanás chegou e teve um diálogo com Eva, e disse para ela: olha, Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Não foi isso que Deus disse. Deus disse o contrário, vocês podem comer de todas, apenas de uma não. Mas ali, por meio de uma mentira, entrou o pecado. Quando a humanidade ela dá ouvidos àquela voz que não é a voz de Deus, começa a destruição. Queridos e amados do Senhor, para que nós não sejamos enganados, não sejamos atormentados por mentiras, por angústias, vamos nos deter naquilo que é vivo, naquilo que é eficaz, que é a palavra de Deus. Nós só podemos ter comunhão com Deus com convivência. Nós só vamos poder aprender, entender a voz de Jesus com convivência, quando nós temos intimidade, e a intimidade se dá através da leitura da palavra, através da oração, através desse período de culto que estamos tendo. Por isso eu te convido, fique até o final, mantenha intimidade, mantenha contato com Deus, porque assim nós não seremos enganados por palavras mentirosas. Te convido a abrir a tua Bíblia e ir seguindo e acompanhando todos os textos que são lidos, para que tenhas a certeza de que aquilo que está sendo dito está alinhado com a palavra do Senhor, com aquilo que Jesus nos ensina. Nosso desejo é que tenhamos um culto abençoado por Deus, e o que eu disse no início, tenhamos a expectativa sim, em Jesus Cristo, que Ele tem o melhor para nós, e o que o melhor de Deus está à nossa disposição
porque é Ele quem nos diz, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos chama pelo nome. Amados, vamos ter uma palavra de oração, te convido a curvar a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração pela palavra. Paizinho amado e querido, graças te dou, Senhor, porque mesmo em tempos de incertezas, nós temos a plena certeza e a plena convicção de que Tu estás conosco, Senhor, que a Tua mão não nos abandona, que a Tua mão é quem nos guia, ó Pai. Paizinho querido, te agradecemos pelo culto de hoje, pelas palavras que Tu irás trazer para nós, Senhor, através dos Teus servos, através do pastor, Senhor. Fale a nós, Paizinho querido, que essa palavra ela venha, Paizinho amado, cair no nosso coração como uma semente que cai em uma terra boa, Senhor Deus, e ela produza frutos para a Tua honra e Tua glória. Paizinho querido, consagramos e confiamos este tempo em Tuas mãos. Obrigado pelo Teu cuidado, por Tua proteção, Senhor. Obrigado porque Tu és fiel à Tua palavra e o Senhor não nos abandona. Obrigado porque conosco o Senhor tem estado e temos a certeza de que conosco o Senhor continuará. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir e confiar nas Tuas palavras. Podemos ouvir e ter a certeza que a Tua palavra não muda, Senhor Deus, que ela é a mesma e será a mesma para sempre. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado e por esse tempo de culto, por essa oportunidade, mesmo com distanciamento social, Senhor, nós podemos estar ligados a Ti. Paizinho querido, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento em que você está assistindo este vídeo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Quero convidá-los a curvarem suas cabeças e orarmos para juntos pedirmos a iluminação do Espírito Santo. Pai amado, pedimos a iluminação do Teu bendito e Santo Espírito para entendermos a Tua palavra, conforme o Senhor a inspirou na sua infalibilidade e inerrância, porque ela é, Senhor Deus, a Tua vontade revelada a nós, pois ela trata da Tua história da salvação, do ministério e da obra redentora do Teu Filho Jesus Cristo, testemunhado pelos profetas e pelos apóstolos, que esta palavra possa, de fato, transformar a nossa vida, a fim de que vivamos para a Tua maior glória.
Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Todos, com certeza, irão concordar. Estamos vivendo um tempo complicado. E esse momento me remete a um filme de 1993, eu gosto muito de cinema, chamado O Feitiço do Tempo. Nele, um repórter vivido pelo ator Bill Murray vai a uma pequena cidade na Pensilvânia, Estados Unidos, fazer uma matéria especial sobre o celebrado Dia da Marmota. Misteriosamente, ele cai em uma falha temporal e se vê preso, repetindo intermináveis vezes o dia 2 de fevereiro. Estamos numa época de crise na política nacional, crise mundial, crise na saúde, crise na economia, crise na família. Conflitos e extremismos ideológicos pipocam de forma violenta nos mais diversos lugares. Crise também na cultura, crise também na escola, e crise também nas igrejas que abandonaram a reta pregação do Evangelho. Outras igrejas sofrendo forte perseguição em países onde o cristianismo é proibido. Quando acordamos, somos expostos às mesmas notícias que se repetem, dia após dia, mês após mês. Parece que também caímos numa falha temporal. Tal realidade nos remete a Eclesiastes 1:9. E lá nós lemos: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Diante desse quadro, dessa realidade angustiante, só nos resta uma saída: olhar para cima do sol. Olhar além. E eu quero convidá-los para lermos Apocalipse 5, 1-5. E se você tiver sua Bíblia, peço que você abra em Apocalipse, capítulo 5, versículos 1-5. E lá nós lemos: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhá-lo, olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Para entendermos o que lemos, precisamos saber que Apocalipse é uma carta de consolo, primeiramente destinada às 7 igrejas da Ásia Menor, que sofriam terrível perseguição sob o governo do tirano imperador Domiciano. Segundo Tertuliano, Domiciano mandou prender o apóstolo João, torturá-lo e enviá-lo à ilha de Patmos, aonde ele escreve a carta. A mensagem da carta é para toda a cristandade também, não só agora para os seus primeiros destinatários. Ela é atual até a volta de Jesus, pois o tempo do fim iniciou-se e compreende o período da ascensão de Cristo aos céus até a sua segunda vinda. Estamos no tempo do fim. No capítulo 4 anterior, que é a moldura ou a introdução ao capítulo 5, João vê uma porta aberta no céu e ouve uma voz que o convida a subir. Uma janela, uma porta se abre no céu. E João contempla o trono esplendoroso de Deus, a glória do Deus Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade, o Pai. A sua imagem não é descrita, somente o seu manto de luz. João compara o resplendor do manto de Deus a pedras preciosas. Porém, Deus mesmo, o Pai, não pode ser contemplado em sua majestade. Lembremos o que o próprio João, em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 18, afirma: ninguém jamais viu a Deus. Toda a cena celeste no capítulo 4 se concentra num capítulo 5, versículo 1. Toda a moldura aponta para esse momento. Então vi na mão, versículos 1 do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos.
O olhar de João é atraído para a mão poderosa de Deus, a mão que governa a sua criação, a sua mão direita, a mão da ação que faz proezas, conforme o Salmo 118, versículo 15. Deus está agindo, a sua mão estendida que faz proezas é prova. Ele está agindo na sala de comando no céu. Algo grandioso está prestes a acontecer. A mão de Deus sai de dentro de seu manto de gloriosa luz, segurando um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com sete lacres, ou 7 selos. Quem receber este livro e desatar os lacres, será instalado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, ao romper os 7 lacres, realizará todas as decisões divinas para o mundo. Este é o livro dos propósitos divinos de Deus para a sua criação. Com atenção muito especial para o destino da sua igreja. Tanto no sentido de Deus mostrar através deste livro a sua vontade, reafirmar sua graça e também despejar a sua ira sobre os perversos. Tudo o que está escrito no livro, portanto, diz respeito à história humana. Quem desatar, tomar o livro e desatar os seus selos, porá em prática todos os propósitos de Deus. Imediatamente surge um arauto, que na antiguidade era literalmente um alto-falante. Ele surge na figura de um anjo forte. Versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? O chamado do arauto retumba claramente por todo o céu, pela terra e também no mundo dos mortos. Por favor, alguém se habilita. Quem sabe o imperador Domiciano, que afirmava ser o Senhor todo-poderoso e portador da felicidade para a humanidade? Algum rei ou autoridade em algum momento da história? Quem se habilita? Quem sabe algum anjo, algum ser celestial? Quem se habilita? Quem é suficientemente santo, justo e sábio para receber da mão de Deus Todo-Poderoso a autoridade para executar os planos divinos? O desfecho desta convocação nós lemos no versículo 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. A resposta é repetida 3 vezes: ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém dentre os mortos. E diante desta tríplice negação, João chora. Versículo 4, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. O choro de João é o intenso lamento humano. João chora por todas as pessoas, ele chora por todos os aflitos e angustiados em todos os tempos. João chora o choro dos que ainda estão com o olhar preso na vida, que se desenrola debaixo do sol, em meio a todas estas crises que se repetem. De certa forma, a pandemia e o quadro ao nosso redor nos empurram para a mesma sensação de estarmos presos numa desesperadora bolha temporal. Embora os dias e os meses estejam rapidamente correndo, a rotina se tornou repetitiva, enfadonha e cansativa. Isso tende a gerar angústia em nosso coração. E, por fim, uma triste apatia toma conta de nós. Parece que o mundo está desabando ao nosso redor. E nós perguntamos, quando isto irá terminar? Somos como ilhas cercadas de crises por todos os lados. João se torna consciente da terrível maldição que paira sobre a história por conta da rebelião humana, em seu desejo de usurpar o mundo de Deus, viver sem a presença de Deus e ser como Deus. Essa rebelião gerou uma história de tragédias, violências, dores e lágrimas. A queda nos fez cegos para a realidade de Deus, pois os olhos naturais do ser humano não reconhecem os atributos de Deus e tudo o que conseguimos ver está debaixo do sol. E tudo que está debaixo do sol está determinado a morrer.
Está tudo determinado à morte e ao juízo. Por isso, situações como a pandemia nos desestruturam. Elas revelam que o estado do mundo após a queda é de dor e sofrimento, e que a vida, a saúde e todas as nossas breves, momentâneas alegrias sob o sol são apenas exceções. Misericórdias de Deus que faz a chuva cair sobre justos e injustos. Quando por um instante estas misericórdias e bênçãos se encolhem, são recolhidas, como experimentamos agora. Caímos no mais profundo desespero, enxergamos algo que evitamos, a nossa frágil e corrupta condição e nossa finitude neste mundo. O destino do ser humano depois da queda, portanto, é pecar e morrer. Não há como sairmos desse círculo vicioso por nós mesmos. O resultado disso é condenação, morte e inferno. Que círculo absurdo de lutas e rendições, vitórias e derrotas, ajuntar e perder, abraçar e bater, viver e morrer. Correndo atrás de vapores e vaidades e recebendo o vento como herança. Apesar de tantos acontecimentos, na verdade nada de novo acontece. Tal qual no filme Feitiço do Tempo, apenas o antigo recomeça debaixo do sol e a fila anda para a morte. Alguns lugares no mundo, e no Brasil também há, cemitérios em cujo portal está escrito: nós que aqui estamos por vós esperamos. É a fila, e ela anda. João, portanto, chora, pois os seus olhos, aos olhos de João, o mundo corre o risco de tornar-se sem Deus, sem sentido e sem controle. João chora o choro daqueles que estão agora desesperançados de tudo e de todos. Contudo, a história não para aí. Algo maravilhoso acontece no céu, e o versículo 5 nos diz: então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Maravilhosamente, João é consolado por um ancião. Não chore, ou seja, não se desespere. O mundo não é um trem desgovernado. Deus mesmo irá responder por um mundo calado. O mundo está calado por sua culpa. Ninguém na criação pode tomar o livro e desatar os selos e colocar os propósitos de Deus a caminho na criação. Mas Deus fala. Deus mesmo responde. Diante da indignidade de quaisquer ser criado receber o livro, romper seus selos e pôr em prática os desígnios divinos, o próprio Deus proveu aquele que é digno de executar esta tarefa. Olhe, João, olhe, ele vem chegando de uma magnífica vitória. Olhe as marcas e as cicatrizes de sua vitória na cruz. Ele é o Messias glorioso que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é o homem-Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto, mas vive eternamente. Ele, João, receberá o livro e as insígnias reais da mão direita do Pai. Ele receberá também a coroa. Ele tem autoridade para quebrar os selos. Cristo levará a cabo os desígnios de Deus escritos neste livro, neste rolo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele estava no princípio quando tudo foi criado no céu e na terra, e estará conduzindo tudo ao seu destino final e glorioso. Olha, a nossa vida não está jogada ao acaso ou destinada a uma rotina vazia, enfadonha e repetitiva. Nós não estamos sob a ação última do diabo, mas sim do nosso Deus soberano, que está usando dessas adversidades ao nosso redor para realizar os seus planos. Compreender que Deus está agindo em nosso favor, mesmo em meio às nossas dores, muda a perspectiva do sofrimento. Estejamos certos de que por meio do sofrimento de Cristo,
da sua obra na cruz, Deus resolveu o problema central do nosso sofrimento, que é o pecado. Pois pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelo seu sacrifício, pela sua morte substitutiva, nós somos sarados. Nos dias degenerados em que vivemos, quando de todos os lados se promove a exaltação do homem, e muitos púlpitos buscam satisfazer as suas vontades e promover a sua glória e não mais a glória de Deus, há uma urgente e verdadeira necessidade de se resgatar e de se dar ênfase ao fato glorioso da supremacia de Jesus Cristo como única e verdadeira fonte de consolo. E neste contexto se enquadram perfeitamente as palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que esta promessa significa para nós nestes dias conturbados e críticos? Significa que pela sua vitória, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, sendo entregue pelas nossas transgressões na cruz, ressuscitou pela nossa justificação e subiu aos céus e foi entronizado à direita de Deus o Pai. Significa que Ele tem o domínio universal e está pondo em prática os desígnios divinos plenamente. Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada, a dívida do pecado foi cancelada e a porta para a vida eterna já está aberta. Tenhamos, portanto, bom ânimo. E por quê? Porque Cristo não só venceu o mundo, Ele o governa. Cristo governa. Vamos segui-lo. Podemos suportar os sofrimentos e os tempos difíceis que estamos passando, pois estamos lutando contra inimigos que já foram derrotados na cruz. E o vencedor, Cristo Jesus, governa e conduz a história ao seu final glorioso, como eu dissera antes. A história não é um trem desgovernado. À luz destas verdades, nossos problemas são apenas temporários. Os sofrimentos que experimentamos jamais nos separarão do amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Observem que o apóstolo Paulo descreve nossa condição de várias maneiras. Ele diz que nós somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Estas são imagens poderosas que descrevem o conflito que os cristãos devem suportar neste mundo. Mas em todos os lugares que ele descreve esses fenômenos, ele descreve também os seus limites. Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E é nesse sentido as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, eu governo o mundo. O teólogo reformado Arthur W. Pink escreveu esta realidade de maneira sublime. Aqui reside a diferença fundamental entre o homem de fé e o homem sem fé. O descrente é do mundo e a tudo julga conforme os padrões terrenos. Encara a sua vida do ponto de vista do tempo e dos sentidos e pesa tudo na balança do seu entendimento carnal. Mas o homem de fé inclui Deus, encara tudo do ponto de vista de Deus, calcula os valores segundo os padrões espirituais e vê a sua vida à luz da eternidade e, assim fazendo, recebe o que lhe advier como provindo da mão de Deus. Assim fazendo, seu coração conserva a calma mesmo em meio à tempestade. Assim fazendo, alegra-se na esperança da glória de Deus. O mártir luterano Dietrich Bonhoeffer, morto na Segunda Guerra Mundial, pastor, antes de falecer, algum tempo antes, ele escreve um poema lindo chamado de Bons Poderes. E em determinado momento ele diz neste poema: estende-nos o cálice amargo da dor, e o beberemos sem embargo, porque nos vem de tuas mãos divinas, até com gratidão sofrer ensinas, ou seja, até mesmo o sofrimento
sob a perspectiva da vitória de Cristo, é suportável porque vem da mão de Deus, mas não tem a última palavra. A porta ou a janela aberta no céu pela cruz de Cristo nos anima e nos consola. A visão do trono de Deus nos revela que há de chegar um dia no qual o mal não mais existirá, e estaremos livres da presença do pecado, da ação de Satanás, das enfermidades, das pandemias, do luto e de toda a dor. Consideremos, como diz Paulo em Romanos 8:18, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. As Escrituras nos ensinam que até o fim de nossa existência teremos lutas, aflições e sofrimentos, mas ela também nos afirma que há uma abundante provisão de graça e misericórdia em Cristo para todos os nossos dias, bons ou ruins, pois é promessa do Senhor que Ele estaria conosco em todos os dias. Dias que em sua totalidade se encaminham rumo a um futuro glorioso que está nas mãos do Senhor, o Rei Messias. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como Deus encarnado que tudo governa, empunhando o seu cetro de justiça, que é a cruz, está no comando da história. Não tenham medo. A história não está jogada ao acaso. O seu destino não é fortuito, ele é certo. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo abriu os 7 selos e está colocando em prática os eternos propósitos de Deus sobre a criação. Apocalipse revela também que o Senhor Jesus haverá de voltar em glória e julgará o mundo de acordo com os decretos divinos deste livro. E a pergunta é: em que situação você estará quando Ele voltar? Ele voltará não mais para salvar, mas para exercer seu direito e sua autoridade sobre a história. Mas ao seu povo, Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Não tenha medo, tenha fé, repito, porque a história, as nossas vidas, estão nas mãos de Cristo Jesus, que vivo está. A Ele, pois, a glória, pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Amém. Surgiu ali
queridos. Convido também para que novamente nós possamos curvar nossas cabeças, refletir na palavra que foi dita, aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Eu te convido para que possamos juntos, unidos em oração, lembrando que aquilo que nós em oração ligamos aqui na terra está sendo ligado no céu, através de Jesus. Paizinho amado e querido, obrigado pela palavra que nos foi trazida, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra que é viva, que traz vida a todos nós, Senhor. Obrigado por Tua palavra que edifica, Paizinho amado. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo de culto. Agradecemos única e exclusivamente a Ti, ó Senhor. Cremos, Senhor Deus, e testificamos que Tu és o único Deus capaz de mudar e transformar a nossa vida. Que Tu és o único Deus verdadeiro, aquele que fala, que cuida e que importa-se com os seus. Queremos encerrar este momento com a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E nos despedimos deste momento, nos despedimos deste culto, com uma palavra de bênção, que está em Números, capítulo 6, verso 24 ao 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.